Olá, pessoal, tudo bem? Você sabia que os transtornos psicológicos podem afetar não só o seu bem-estar social, mas também o seu relacionamento? O meu nome é Silvio Martins, eu sou um psicólogo em formação e hoje eu tenho o privilégio de trazer aqui no estúdio o Dr. Bruno, que vai nos ajudar aí a entender um pouco mais esse processo. Dr. Bruno? Obrigado, Silvio, pelo convite. Um prazer estar aqui conversando com você. E meu nome é Bruno, sou médico psiquiatra, tenho formação também em psicoterapia e fico honrado aí com o seu convite. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Bruno, aí por ter aceitado esse convite, essa troca de experiência, ela é sempre muito agradável e ela é sempre muito válida. E nada melhor do que potencializarmos isso utilizando a internet, né? Então, eu vou fazer uma pergunta aqui para a gente iniciar esse processo aí, para que o pessoal consiga aí se inteirar. E você que ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixe o seu like, acesse as nossas redes sociais também, rede social do Bruno, tem muito conteúdo bom lá. Pode conferir, eu já fui lá e já certifiquei que realmente é bom, né, Bruno? Então, vou começar aqui com uma pergunta. Quando o paciente chega pela primeira vez no seu consultório, você utiliza de alguma abordagem psicológica para conduzir? E se sim, tem alguma predileção por alguma abordagem, a psicanalítica, a terapia cognitivo-comportamental? Qual o seu manejo ali no primeiro contato com o paciente? Como psiquiatra, normalmente a gente busca uma abordagem a princípio mais biológica, ou seja, focada num diagnóstico. Então a gente colhe ali as informações, qual que é a queixa, a história natural, a história daquele paciente, quando que começou os sintomas, se teve algum evento que desencadeou, há quanto tempo tem aquilo ali. Se já foi tratado algumas vezes, qual medicação já usou, se tem uma história na família, uma história familiar, um histórico familiar positivo, histórico social. A gente faz um apanhado geral daquele paciente, visando encaixá-lo, entre aspas, né, em algum diagnóstico. Não necessariamente a gente consegue dar um diagnóstico de primeira, mas a gente já norteia. Será que é um transtorno psicótico? Será que é um transtorno induzido por substâncias? Será que está na esfera das psicoses? Será que está na esfera aí dos transtornos conversivos, transtornos psicossomáticos, enfim. Então essa é a nossa a fase inicial, né? Depois a gente caracterizando o diagnóstico, a gente vai medicar ou não, e a gente parte para um segundo ponto, que é essa questão da psicoterapia, e aí tem diversas abordagens. Atualmente, em consultório, eu não estou conseguindo mais pegar pacientes para fazer terapia, mas a gente sempre direciona, porque é interessante, a gente pode até abordar isso aqui mais, as diversas modalidades psicoterápicas, elas têm indicações e contraindicações. Sim. Então, de repente, para um paciente que funciona bem a psicanálise, para o outro pode funcionar melhor a TCC e por aí vai. Ah, então tá. Então aí, você falou na TCC e na psicanálise. A psicanálise, ela parte do pressuposto aí do inconsciente, ela trabalha ali o inconsciente, os traumas de infância, enquanto que a TCC, ela vai trabalhar ali os pensamentos automáticos, como esses padrões aí formados aí na sociedade, como eles vão se reverberar na vida do sujeito. E se tratando aí da formação da personalidade, quanto que a vida, o sociocultural desse indivíduo, ou as questões econômicas dele ali, elas podem afetar aí em alguns transtornos psicossomáticos aí? Existem vários modelos que explicam aí a personalidade em si. Então, a gente tem vários modelos, né? O mais falado atualmente é o Big Five, que divide em 5 fatores a personalidade. Mas o que a gente tem que tentar entender, o que a gente tem que entender é o seguinte: personalidade, ela é uma junção do ambiente com o temperamento. Então, por exemplo, né, uma das características, um dos 5 fatores do Big Five é o que a gente chama de combatividade e amabilidade. Então, eu estou usando esse traço para exemplificar. Então a gente pode colocar num extremo uma pessoa extremamente combativa, aquela pessoa que enfrenta, que discute, que tem uma baixa amabilidade, que briga pra caramba. Sim. E tudo mais. E no outro extremo, aquela pessoa que é muito amável, né? Todo mundo até passa a perna nela, aquela pessoa bobona, entre aspas, entendi, né? E aquela pessoa muito combativa. Isso, até certo ponto, isso é genético. A pessoa já nasce
pessoas mais combativas, pessoas menos combativas. Isso pode ser explicado, inclusive, pela ocitocina. Quando você olha lá concentrações de ocitocina, características genéticas, pessoas mais combativas têm menos ocitocina, pessoas mais amáveis têm mais ocitocina. Mas só isso não explica uma personalidade. Então, a pessoa ela pode ter um padrão genético altamente combativo, mas se ela foi criada num ambiente altamente amável, talvez ela não vai se tornar a pessoa mais amável do planeta. Mas eu consigo trazer ela um pouquinho mais para cá, mais para o lado da amabilidade. Sim. Então, a personalidade ela é fruto de características biológicas, que a gente chama de temperamento. Temperamento é inato. Tá? Mas a personalidade ela vai ser formada de acordo com esse temperamento que vai interagir com o ambiente. Outro exemplo clássico disso é o transtorno de personalidade borderline. A pessoa ela já nasce por características genéticas com uma desregulação emocional. Sim. Se ela tem um ambiente invalidante, ou seja, um ambiente que invalida as emoções dela, aquilo pode evoluir para um transtorno de personalidade borderline. Por outro lado, essa mesma pessoa que tenha características de desregulação emocional, que foi criada num ambiente altamente protetor, ela pode desenvolver um transtorno de personalidade dependente. Então, o resultado final da personalidade vai ser o ambiente que vai interagir com uma predisposição genética daquela pessoa que a gente chama de temperamento. Bacana. Então, nós podemos dizer que alguns traumas, né, eles podem reverberar aí na vida adulta, proveniente aí da sua infância, que isso aí pode ser, eles podem ser alguns fatores determinantes para formar aí uma dependência emocional, por exemplo, que isso pode vir a comprometer um relacionamento, seja ele um relacionamento afetivo, amoroso ou um relacionamento interpessoal. Isso pode vir ser trazido de traumas da infância? Sim, normalmente, sim, tá? Mas normalmente não um único trauma. Sim. Talvez um padrão constante ali de pequenos traumas, ou não é nem um trauma em si, mas o ambiente que aquela pessoa vive, ele pode moldar aquela pessoa para ela se tornar mais dependente. Normalmente, ambientes muito protetores podem favorecer para que aquela pessoa desenvolva, por exemplo, um transtorno de personalidade dependente. Então, como eu falei, o transtorno de personalidade dependente, ele é caracterizado por quê? Por um padrão de desregulação emocional associado a um ambiente super protetor. Então, essa seria a receita do bolo para a gente ter para a gente ter um transtorno de personalidade dependente. Então, desregulação emocional mais ambiente muito protetor. Já a desregulação emocional com um ambiente invalidante, um ambiente que não permite, você não pode chorar, você não pode gritar, você não pode ter medo, você não pode, você é homem, você é isso, você é aquilo, você invalida aquelas emoções, normalmente a pessoa pode evoluir para um transtorno de personalidade borderline. Mas o temperamento é o mesmo, a parte genética é a mesma, né? Depois, se der tempo, a gente pode até falar o que é essa desregulação emocional, né? Que eu tô falando desregulação emocional, mas é isso, a desregulação emocional associada a um ambiente invalidante tende a evoluir para um borderline, associada a um ambiente muito protetivo tende a evoluir para um transtorno de personalidade dependente. Esses seriam grandes exemplos, na verdade eu estou trazendo um grande exemplo de como que a personalidade ela envolve componentes genéticos, biológicos próprios da pessoa com o ambiente. Na verdade é uma interação da genética, dos aspectos psicológicos e do ambiente. O ambiente é fundamental em praticamente tudo aqui. E aí, você comentando sobre isso, eu paro para pensar a questão seguinte. Hoje em dia, a gente, claro, aí bastante evidenciado que a grande maioria de nós, provavelmente, nós vivemos em lares disfuncionais, ali, talvez por pouco conhecimento dos nossos pais, poucas informações, e aí nós fomos criados a partir de um ponto de vista, a partir de alguns valores, né, já mais antigos, que trazia aí uma determinada formação, talvez ali em algum ambiente um excesso de proteção, isso aí que você falou, e em alguns ambientes uma severidade ali. Essa severidade, então, ela pode se remeter a um transtorno de borderline, por exemplo, é isso que se eu entendi bem, só para deixar um pouquinho mais claro isso daí. Então, o problema de falar em comportamento humano
a gente tem alguns problemas. Primeiro, o comportamento humano é algo muito complexo. Mas além de ser complexo, é algo que poucas pessoas entendem, mas todo mundo adora falar e todo mundo fala tudo errado. Então, quando a gente começa a entrar nesse assunto, as pessoas começam, não, mas lá em casa é na base do chicote mesmo, lá em casa você fala isso porque você não tem filho, é por isso que os adolescentes de hoje estão assim, tudo mais permissivo, Exatamente. né? As pessoas começou a falar questões de educação, então todo mundo tem a sua opinião própria, né? E de fato, a gente tem que até respeitar isso até certo ponto, mas quando a gente fala ambiente invalidante, ou quando a gente fala, olha, não tenha um ambiente invalidante, isso não é sinônimo de ser um ambiente permissivo. Entendi. Não é ser permissivo. Um ambiente invalidante é aquele ambiente que não permite que você expresse as suas emoções. Não é que você tem que permitir tudo. Então, por exemplo, uma criança está com raiva e ela decide quebrar a casa inteira. Ah, então eu vou deixar ela quebrar a minha casa toda, porque senão eu estou invalidando. Não, né? Claro que não. Aí você está invalidando o comportamento. Você vai chegar para ela e falar, não quebra a casa toda. Agora, você invalidar ela sentir raiva, você não pode sentir raiva, porque eu te dou tudo, você mora numa casa boa, você não tem direito de sentir raiva. Aí já é diferente, ela não pode quebrar a casa, mas sentir raiva, ela não só pode, como é impossível ela deixar de sentir. A emoção é algo involuntário. Fique triste, fique alegre, acaba com a raiva, isso não acontece. E quando a pessoa começa a reprimir aquelas emoções, uma pessoa que já tem desregulação emocional, tá? Que a gente pode falar depois o conceito de desregulação emocional. Isso sim é uma baita receita para o desenvolvimento de transtorno de personalidade borderline. E é curioso que a gente vê isso no consultório. Então, de repente, chega uma menina, porque a prevalência é mais em mulheres. Chega uma menina lá de 18, 20 anos, 16 anos, ela senta lá no consultório, né? E ela começa a querer falar e a mãe dela, não, mas eu não entendo porque que ela tá assim, ela não pode. Ou seja, na sua cara, ali no seu nariz, dentro do consultório, a mãe ou o pai já está invalidando as emoções daquela pessoa. E não entende por que está fazendo isso, né? E não entende por que está fazendo. Falta um pouquinho de orientação aí para os pais, assim, de uma forma mais abrangente, de buscar-se orientações. Eu acho que hoje em dia a gente tem um meio tão diversificado em se buscar informações, porém, parece que não é feito de uma maneira mais adequada, de uma maneira mais refinada. Algumas notícias distorcidas, algumas informações distorcidas, e aí é como se fossem criar uma receita de bolo. Eu quero sugerir para o outro que eu faço com o meu filho, porque para o meu filho funciona. Esquecem que são duas personalidades diferentes. E cada um vai responder àquele ambiente de uma forma diferente, conforme a sua percepção. Como lidar com essa questão da desinformação através de um excesso de fontes de informação? Quando você está diante de uma pessoa que te procurou, normalmente o primeiro passo é você conquistar a confiança daquela pessoa, ou seja, a pessoa, ela quer saber quem que é você, né? Ora, quem que é esse cara que está aqui na minha frente, né? Muitas vezes ela já te conhece, ela sabe a sua formação, mas só isso não adianta, você vai construir o que a gente chama de aliança terapêutica. Primeiro você vai conquistando ali a confiança para depois você plantar a ideia que você quer plantar naquela pessoa. Mas quando a gente fala de comportamento, isso muitas vezes é transgeracional. Então, o bisavô ensinou para o avô, que passou para a mãe, que passou para o filho, e vai passando. Então, esse padrão, ele já está enraizado. E quando a gente fala também de comportamento, a gente tem que entender o que mantém um comportamento, né? A pessoa, ela está executando um determinado comportamento. Por exemplo, a pessoa vai estudar. Sim. Ou, por outro lado, a criança está fazendo uma pirraça e não quer estudar. Estudar é um comportamento. Fazer uma pirraça também é um comportamento. O que mantém aquela pessoa estudando e o que mantém aquela criança fazendo uma pirraça? E o contrário, o que faz com que aquela pessoa pare de estudar ou com que aquela criança pare de fazer uma pirraça? Então, se a gente estudar o modelo comportamental, ele vai falar que a gente tem os reforços, ou seja, tudo aquilo que reforça a manutenção do comportamento. Sim. E as punições, tudo aquilo que diminui
que diminui a intensidade e a depender da intensidade até extingue aquele comportamento. Uhum. E quando a gente fala em reforço, a gente tem 2 tipos de reforço. A gente tem um reforço positivo, que seria algo do tipo assim, olha, eu estou estudando porque eu vou formar e aí eu vou ter dinheiro, reforço positivo, dinheiro, né? Por outro lado, eu formando, eu vou ter uma profissão e ninguém vai falar que eu sou um à toa na vida, por exemplo. Exatamente. É um reforço negativo. O reforço positivo, ele te dá prazer, ele acrescenta alguma coisa agradável para você. O reforço negativo tira a dor, né? Então, uma dipirona, por exemplo, por que uma pessoa toma uma dipirona? Porque ela tem um reforço negativo. A dipirona não te dá prazer, mas ela tira a dor. Então, quando você tem dor, você vai lá e toma a dipirona de novo, né? Por que uma pessoa usa uma droga? Porque quando ela usa uma droga, aquilo dá uma euforia, uma sensação de bem-estar, um reforço positivo. Da mesma forma, a punição. Uma punição positiva seria, por exemplo, você bater numa pessoa, tá sentindo dor, né? Você tirar o videogame é uma punição negativa, você não está provocando dor, mas você está tirando algo que aquela pessoa joga. E o comportamento, ele vai se manter ou não a depender desse jogo de forças. Entendi. E aí, né, se prevalecer mais punição, o comportamento ele cessa. Se prevalecer mais reforço, o comportamento ele se mantém. Só que no dito popular, as pessoas, de modo geral, elas só conhecem a punição positiva, que é a parte de provocar dor. E ninguém, criança nenhuma, pessoas nenhuma, respeitam a outra por conta de violência, por conta de pancadaria. Exatamente. Você tem medo. Se você pegar um filho, bater, debaixo do seu nariz ali, ele vai seguir o que você está falando. Fora disso, ele não vai seguir. Exceto se, além de bater, você der outros reforçadores, aí sim, você tem uma relação saudável, de repente, que só nessa parte da agressividade aí que desliza um pouquinho. Mas uma criação muito rígida, baseado só na pancadaria, vamos dizer assim, você não consegue respeito, você consegue medo. Entendi. E trazendo aí essa questão do bater na criança. Quando se tem num relacionamento aí, numa família, onde existe essa severidade, isso provavelmente vai reverberar na vida adulta, que esse indivíduo, essa criança, ela pode se tornar um indivíduo altamente agressivo, né? Trazendo ali, revisitando seus traumas de infância, e isso fazendo o quê? Ele aprendeu isso. Foi a forma de amor que foi apresentada para ele no princípio. Então, ele vai entender que não está funcionando do meu jeito, eu posso bater. Não está funcionando do meu jeito, eu posso forçar. É mais ou menos nessa linha? É mais ou menos nessa linha porque o ser humano, tá? Ele é um animal, nós somos animais que a gente depende muito mais do aprendizado do que do instinto. Então, se a gente pegar na natureza, né, todos os animais da natureza, a gente vai ter uma escala de aprendizado e instinto. Por exemplo, se você pegar uma cobra, se você pegar um escorpião, né, um filhotinho de cobra e uma cobra grande, né, uma cobra maior, qual que é a diferença entre um filhotinho de cobra e uma cobra adulta? Só o tamanho. Tudo que aquela grande faz, a pequenininha faz. Ou seja, ela já nasce sabendo, ela tem um instinto. Sim. Se você soltar ela ali e algum outro predador, e ela não morrer por algum outro predador maior, ela vai se virar sozinha e já sabe fazer tudo. Nós não sabemos quase nada. Praticamente a gente não tem instinto. A gente tem um aprendizado. E isso, por um lado, é ruim. Se você soltar um recém-nascido, ele não vai fazer nada. E depende de você ali durante um bom tempo. Mas quando você tira o instinto de uma espécie e dá para ela essa capacidade de aprender, ela se torna mais adaptável em qualquer lugar. Tanto que o ser humano hoje está em todos os lugares do globo e já está saindo para fora. Né? Provavelmente daqui a 100 mil anos, a cobra vai continuar sendo cobra. O ser humano não, ele vai inventando por essa capacidade de aprendizado. E boa parte do que nós somos é observando o outro. E isso dentro da psicologia é chamado de condicionamento vicário. E esse exemplo que eu falei aqui agora dos condicionamentos, punição positiva, punição negativa, que a gente chama de condicionamento operante. Trazido por Skinner. Por Skinner,
Exatamente, né? Mas a gente tem o condicionamento vicário de Bandura, não sei se você Bandura, já ouviu falar. Sim, E ele Bandura. fala que a gente aprende também através da observação. Você não precisa entender que você tem que olhar para os dois lados de uma... Você não precisa ser atropelado para você entender que você tem que tomar cuidado ao atravessar uma rua. Exatamente. Você aprendeu isso observando. Isso é algo simples. Mas, por exemplo, se a gente passar isso para os transtornos, se a gente pegar, por exemplo, transtorno de ansiedade generalizada, né? Aquela preocupação. Você acha histórico na família de um pai ou uma mãe preocupada. Aí você poderia pensar assim, tá vendo? Olha, isso é genético. Mas não é só genético. O filho, ele entendeu que é necessário preocupar para sobreviver. Como que ele entendeu isso? Observando o pai e a mãe toda hora preocupado com conta, preocupado com aquilo, uma mãe agitada, um pai agitado, você passa isso para o seu filho. Então, uma das coisas que eu falo com os pacientes é isso, olha, tenta fingir que você não está tão preocupado na frente do seu filho, porque ele vai captar isso, né? E isso vale para as questões de agressividade. Uma família mais calma, uma família mais estruturada, uma família mais tranquila, a pessoa tende a ser uma pessoa mais calma, resolve as coisas de forma mais tranquila. Uma família onde tudo é na base da violência, a pessoa tende a resolver os conflitos depois na vida adulta de forma mais agressiva. Na verdade, nós somos uma extensão daquilo que a gente aprendeu aí ao longo das nossas vidas. Eu acho interessante que a Marilyn Klein, ela traz aí até um conceito do seio bom e seio mau, é ali que quando a criança, enquanto bebê, ela não consegue discernir ali se uma pessoa tudo a mesma coisa para ela. Então, o seio bom é aquele que está ali a todo momento, está amamentando na hora que ela precisa. O seio mau é aquele que ela precisa chorar, ela precisa fazer algo para chamar a atenção daquela mãe. Isso também pode, dependendo desse equilíbrio do seio bom e seio mau, isso pode trazer aí para a vida adulta algum trauma, né? De questão de desenvolvimento. Sim, com certeza sim, né? Aí quando você fala de Melanie Klein, você está entrando nas questões aí psicanalíticas, isso. A gente acaba sendo uma área bem complexa, assim, para a gente debater, mas o que a gente tem que entender? Hoje existe, se não me engano, mais 350 abordagens psicoterápicas, né? Mas todas elas conversam entre elas, né? Se você for pegar, sei lá, né, a psicoterapia comportamental, né? Começou com a comportamental, junto ali depois a psicanálise, depois vem a fenomenológica existencial, depois vem a cognitiva, que mistura... A CP também aí... Oi? A abordagem centrada na pessoa, centrada também de na Carl pessoa, Rogers. mas que está dentro da humanista, né? Da fenomenológica existencial, puxa ali para o lado da humanista. Todas elas estão falando de uma coisa só. Todas elas estão falando de funcionamento humano, né? Funcionamento de gente. Tratando gente. E a tendência atual, a tendência atual das psicoterapias, né? É de pegar o que funciona de cada uma e ir juntando. Se você pegar, por exemplo, quando você falou aí de ACT, a ACT é uma modalidade psicoterápica que a gente chama de terceira onda. O que é essa terceira onda? A classificação em ondas é terapia comportamental primeira onda, cognitivo comportamental segunda onda, e as mais recentes, ou terapias contextuais, tem a comportamental dialética, a ACT e a própria terapia do esquema também, que é muito, muito falado atualmente. Na verdade, essas terapias pegam conceitos de várias outras. Se você for estudar, por exemplo, terapia do esquema, você vai ver que tem conceitos psicanalíticos ali embutidos nela. Se você tem conceitos de Gestalt, tudo junto ali dentro da terapia. Ou seja, o que funciona dessa terapia? Deixa eu pegar isso aqui para mim. O que não funciona? Isso aqui eu não interesso. Então tem essa conversa. A própria ACT pega muito dessa questão da fenomenológica existencial, a busca de valores, sentido. Do autorreconhecimento. Então, todas elas vão falar de funcionamento mental humano. Uma coisa que eu acho muito importante, apesar de assim, ter ouvido falar na ACT recentemente, mas ela vem desde 1980, né? O Stephen Hayes, ele é o precursor aí da ACT. A questão da desfusão, né? Que é até uma palavra que ele inventou aí para essa questão da pessoa
desassociar do seu pensamento, tentar fugir e estar como não fugir do pensamento, fugir da posição que está e passar-se como observador, para aí ter um pouquinho mais de clarividência naquilo que está pensando, e existem até técnicas dentro da ACT mesmo para aprender isso, né? E a prática que vai nos levando à aprendizagem, que vem muito de acordo com a TCC, é como se fosse uma TCC que trabalha muito ali a questão do condicionamento do pensamento, que trabalha a questão da percepção, e isso é muito interessante. E agora, para a gente trazer um pouquinho para relacionamento, no seu consultório, você já atendeu algum casal ou algum cônjuge que foi até seu consultório muito porque o seu parceiro o cobrou para que ele procurasse, ou não? Ele foi, às vezes, por livre e espontânea pressão? Como que se dá isso daí? Na verdade, né, a maioria, a gente não pode falar todos, mas a grande maioria dos homens, né, boa parte dos homens que me procuram hoje já vão com a mulher do lado, né? Assim, a mulher pega e fala, vamos, né? Então, assim, mas não necessariamente a força, né? Convence a pessoa aí, muitas vezes o paciente até reconhece, né? Sim. Mas homem, de um modo geral, até por uma questão histórica, cultural, tem um pouco de dificuldade de aceitar que está passando por algum transtorno. Você pega, por exemplo, transtorno de ansiedade generalizada, existe um delay de 10 anos. O diagnóstico normalmente ele manifesta ali por volta dos 30 anos e o paciente vai buscar tratamento por volta de 40 e poucos anos. E quando você trata, ele fala, meu Deus, por que eu não vim antes? Exatamente. Né? Então, até te interrompendo, porque eu tenho que pegar esse gancho. Eu vejo e converso com pessoas sobre a resistência de se procurar um psiquiatra, porque eu não vou tomar remédio, não, isso é remédio para doido, psiquiatra é médico para doido. Eu fui um cara que estava nesse lado. Eu sou um cara hoje que eu tenho transtorno síndrome do pânico. Eu sou condicionado, eu sou super tranquilo hoje. Eu tomo minha medicação em dia, diga-se de passagem, mas o que acontece? Depois que eu vi o efeito do tratamento, eu vi que não justificava a resistência em se procurar. Todo mundo procura um medicamento para o coração, procura um medicamento para uma dor de cabeça, um analgésico. Por que não procurar um medicamento para você estar bem consigo, para você conseguir desassociar aquele monte de informações, aqueles pensamentos automáticos, que aquilo ali vai te desencadeando uma ansiedade? Por que não procurar um psiquiatra? Ainda existe essa resistência de, mesmo quando chega no seu consultório, a resistência da medicação? Existe, claro que existe. Eu acho que tem diminuído um pouco ultimamente, parece que está mudando, mas a passos lentos, mas existe sim, porque não é algo tão palpável, né? A dor emocional, ela não é algo tão palpável. Quanto mais a gente consegue, palpar isso, mais fácil vai ficando para a pessoa entender. Né? E agora, com os avanços em neurociências, a própria psicoeducação em massa, né, de rede social, que tem um lado positivo, mas tem um lado negativo também. Tem que saber filtrar bem isso daí. Tem que saber filtrar demais. Isso acaba as pessoas abrindo um pouco a cabeça, né? Que a dor emocional é uma dor real. A dor emocional, na verdade, ela é até vista em exame de imagem. Se a gente pegar nível de pesquisa, né? Quando você tem, por exemplo, uma separação, uma pessoa separou, né? Sei lá, você bateu o seu dedo aqui na quina da mesa. Você sabe aquela dor que dói pra caramba? Quando você chuta uma quina, o dedinho, então, ali, você fala, nossa, né? Existe uma área do seu cérebro chamada ínsula, que você consegue ver ela em imagem que ela está sendo ativada, né? A ínsula vai sinalizar para o seu corpo que tem alguma coisa acontecendo, alguma coisa errada ali. Você vai tirar o pé, você vai cuidar do seu pé e tal. Quando você, por exemplo, sofre uma ruptura amorosa ou é rejeitado, a sua ínsula também ela é ativada. Ou seja, a mesma área do cérebro responsável pela dor física é a mesma área responsável pela dor emocional, com algumas diferenças, que a dor emocional ela não é tão localizada porque ela não tem a participação do córtex cingulado anterior que localiza a dor. E essa dor emocional, inclusive, a nível de pesquisa, ela é aliviada com analgésico.
Tem um estudo que mostrou, por exemplo, que se uma pessoa, né, teve uma ruptura amorosa e está sofrendo por amor, se ela tomar 1 grama de paracetamol, essa dor ela é diminuída. Então, é assim, cada vez mais a gente consegue ver que a dor emocional é uma dor real. É por esse motivo que pacientes com desregulação emocional, borderlines, por exemplo, eles se cortam. Na hora que ele se corta, a dor física compete com a dor emocional e a dor física vence a dor emocional e a pessoa tem uma sensação de alívio. Então, cada vez mais a gente começa a perceber que dor emocional ela não é algo tão subjetivo, é algo objetivo também. Ah, entendi. Então, falando agora em dor emocional, eu volto a falar com vocês, nós vamos fechar esse primeiro bloco aqui desse belíssimo bate-papo. Eu espero que você tenha gostado até aqui, eu espero que você continue com a gente para assistir a segunda parte desse bate-papo, que agora no segundo tempo o Dr. Bruno vai trazer muito mais questões para elucidar aí esse processo, para nos auxiliar nesse processo. E você que está aí assistindo até agora, não deixe de se inscrever no canal, seguir as nossas redes sociais, seguir o Dr. Bruno, que com certeza você encontrará muitos conteúdos que vai te auxiliar aí nesse processo. Ok? Nós ficamos por aqui nessa parte. Muito obrigado. Tchau.